Deixa eu ver aqui quem já está aqui online. Vanessa, boa noite Carlos, boa noite Emily, Evelyn, Vitor, que bom que todos vocês estão aí. Meu tio Walter está acenando, que bom ter o senhor aqui conosco também, Deus abençoe em nome de Jesus, que todos nós possamos ser edificados. Irmã Lenita também está acenando, né? Saudade, irmã Lenita, irmão Raimundo, saudade de todos vocês, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos iniciar então? Vamos começar orando? Nesse momento, feche seus olhos aí onde você está, curva a sua cabeça e se apresente diante do Senhor, apresente a sua família no altar do Senhor neste momento e me acompanhe em oração. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos pela tua graça, pela tua misericórdia que tem nos alcançado. Em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, te pedir perdão, ó Deus, pelas nossas falhas, perdão pelos nossos pecados, perdão por tudo aquilo, ó Deus, que temos dito ou feito que não agrada ao Senhor. E neste momento nós queremos, ó Pai, pedir por aqueles que ouvirão esta mensagem ao vivo e que ouvirão em outros momentos. Que o teu amor possa os alcançar, que possa, em nome de Jesus, encher os nossos corações com água viva do teu altar, que nós possamos, ó Pai, sentir o teu amor e a tua graça, que em nome de Jesus nós possamos ser edificados pelo Senhor neste momento, que nós possamos aprender cada vez mais da tua palavra e colocar em prática, Senhor. Em nome de Jesus, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da sua santa palavra. Assim nós oramos e te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Iago, boa noite, Iago. Que saudade de vocês aí. Abraço para todo mundo, para a irmã Cleide, para o Eduardo, para a Stephanie. Vamos então, irmãos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, dialogar um pouquinho a respeito de comunicação. Tá certo? E antes de nós entrarmos efetivamente no texto sagrado, no texto bíblico, eu vou contar uma pequena história, tá? Que eu achei muito interessante e que tem tudo a ver com o teor daquilo que nós queremos transmitir nessa noite, tá certo? Imagine a cena onde, num final de tarde, duas pessoas estão sentadas à mesa, tomando um café, num jardim, ao ar livre, assim, no jardim, e elas estão assim, sem conversar, sem falar nada, absolutamente nada, estão simplesmente olhando assim, contemplando a natureza e tomando o seu cafezinho. E aí, uma das pessoas escuta, presta atenção, está com seu ouvido atento ao grilo. Há um grilo que está ali fazendo o seu barulhinho, cri, 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 cri. E ela está lá escutando aquele grilo e nada dizendo. A outra, por outro lado, consegue escutar assim ao longe e está prestando atenção ao longe assim em um coral, numa igreja. Então ela consegue escutar um coral cantando bonito, louvores ao Senhor em uma igreja. E essa que está ouvindo o coral, então ela de repente diz: que música maravilhosa! Que música celestial essa que estamos ouvindo? E aí a outra responde: é verdade. E pensar que nós estamos ouvindo a música que eles produzem com as pernas. Houve comunicação? Não. Enquanto a primeira estava ouvindo o grilo, né? E ela interpretou, então, o grilo está fazendo barulho com as próprias pernas, arrastando uma na outra, né? A outra estava prestando atenção em uma música que ela estava escutando ao longe. Então, quando nós vamos falar de comunicação, nós precisamos ter claro a mensagem que vamos transmitir, de forma que o outro compreenda a mensagem de forma correta. Não basta simplesmente pensar, falar pelas metades e esperar que o outro vai entender, que não vai entender nada, absolutamente nada. Então, nesse sentido, com isso em mente, nós vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso de número 4 somente. 1 a 4. 1 Coríntios 14, de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Segui o amor
E procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Esse texto que nós lemos, Paulo fala especificamente a respeito de dons de línguas estranhas. Mas com todo respeito à palavra de Deus e com todo respeito teológico, nós vamos refletir um pouquinho justamente na comunicação que traz esse texto. Porque, querendo ou não, quando nós falamos de falar em línguas, quando nós falamos de profetizar, isso são ferramentas de comunicação. Então, nós vamos tratar a respeito de comunicação, refletir um pouquinho de comunicação. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de cada um de nós nessa noite, com relação à comunicação, lembra da historiazinha que eu contei? Das duas pessoas lá tomando um cafezinho, uma escutando uma música e a outra escutando o grilo? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é: comunicação começa aqui. Comunicação não é pura e simplesmente aquilo que falamos ou aquilo que fazemos. Os especialistas ensinam que existe a comunicação verbal e a comunicação não verbal, ou seja, corporal. Só que antes de nós expressarmos qualquer tipo de diálogo, qualquer tipo de mensagem, qualquer tipo de comunicação, antes ela passa pelos nossos pensamentos, ela passa pelos nossos julgamentos, ela passa pelas nossas emoções, ela passa pelo nosso coração. A comunicação ela é externalizada de forma vocal, verbal ou de forma corporal, mas antes de ser externalizada, ela nasce na nossa mente. E com este pensamento, nós vamos ver o que diz lá Efésios 4:8. Efésios 4:8 diz assim, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Veja bem, se eu estou afirmando que a comunicação ela vai nascer no meu interior, no meu coração, vai nascer na minha mente, vai nascer das minhas emoções, a grande pergunta é: o que está na minha cabeça? Em que eu tenho pensado? Em que eu tenho refletido? Em que eu tenho colocado as minhas emoções? Porque isso vai refletir na minha comunicação. Isso vai refletir na minha comunicação. Quanto mais eu assisto um seriado, por exemplo, mais eu vou falar a respeito desse seriado. Quanto mais a pessoa assiste uma novela, mais ela vai falar dessa novela. Quanto mais ela ouve um estilo de música, mais ela vai falar a respeito desse estilo de música. Agora, quanto mais eu me alimento da palavra de Deus, quanto mais eu me alimento da presença de Deus, mais eu vou falar de Deus. E aí, consequentemente, menos palavrão, menos xingamentos, menos ofensas, menos mentiras, menos falsidade, menos hipocrisia, menos fofoca, porque essas coisas não provêm, não agradam ao Senhor. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de todos nós nessa noite a respeito de comunicação. Ela nasce dos nossos pensamentos. E nascendo dos nossos pensamentos, nós precisamos estar atentos àquilo que nós estamos pensando. Atentos àquilo que nós estamos pensando. Porque isso vai de forma muito significativa preencher a nossa comunicação em tudo aquilo que fazemos e falamos. Por que tantas pessoas, tantos casamentos não dão certo justamente na parte da comunicação? Porque não têm o mesmo pensamento.
porque não tem o mesmo sintonia. E quando eu digo a respeito de pensamento, de sintonia nesse sentido, eu estou dizendo porque Deus nos fala, tende em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo. E quando tem em nós o mesmo pensamento que tem em Cristo, nós vamos colocar o outro em primeiro lugar. Nós vamos pensar nas necessidades do outro em primeiro lugar e não nas nossas. E aí dessa forma, nós vamos estar cada vez mais edificando, contribuindo com o crescimento do outro. Na nossa comunicação, nós precisamos tomar cuidado com uma palavrinha pequena e poderosa que destrói muitos relacionamentos, chamada fofoca. Olha o que diz Salmo 34, verso 13. Salmo 34, verso 13. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Como assim dolosamente? Falar mal. Fazer fofoquinha. Na congregação eu sempre gosto de lembrar, né, que infelizmente algumas pessoas se aproveitam de um momento de compartilhar, um momento de oração, de um momento de comunhão, para fazer fofoca. Para falar mal da vida dos outros. Eu já vi gente falando assim, se não for para falar mal da vida dos outros, que graça tem? Como assim? Como assim? Longe de vocês falarem dolosamente. Refreia a língua do mal. Como assim refreia? Para! Bota um freio. E bota um freio é igual aqueles de cavalo, sabe? Que vai assim na boca do cavalo para poder puxar. É naquele sentido mesmo. Entendeu? Puxa para trás, ó. Segura a onda. Para. Pensa, reflita. Quais serão as consequências disso que você vai falar? Isso que você vai falar tem algum louvor, conforme nós vimos lá em Filipenses 4:8? Tem alguma glória do Senhor? Então refreia, para a sua língua para falar o mal. Antes de falar qualquer coisa, pensa nas consequências. Porque uma palavra, depois que ela é proferida, não volta. Não tem como voltar atrás. O mal já está feito. O mal já está feito. Não tem como voltar atrás depois que você fala. Você pode pedir perdão, Deus pode restaurar o relacionamento, Deus pode restaurar o coração da outra pessoa, mas o estrago vai ser feito. Vai haver consequências. Então pensa bem, reflita muito bem, antes de falar qualquer coisa que denigra a imagem do outro. Então cuidado com a fofoca. Cuidado, porque a forma que nós falamos precisa ser compreensiva. Olha Gênesis 11:8, eu gosto muito dessa narrativa, por várias situações. Gênesis 11 vai falar nos primeiros versículos justamente a respeito da Torre de Babel. E aí no verso de número 8, Gênesis 11:8, diz assim: Dessarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a terra. Por que houve essa dispersação? Porque eles não se compreendiam mais. Porque Deus confundiu a língua do povo. Quando confundiu a língua do povo, tinha gente pedindo banana e o outro entendendo laranja. E aí virou aquela confusão, aquele fuzuê, aquela salada de fruta doida. E aí cada um foi seguir o seu caminho. Quando nós vamos falar, nós precisamos ser compreensíveis. Compreensíveis. Vai falar com uma criança? Converse de forma que ela compreenda. Use palavras fáceis que ela compreenda. Vai conversar com uma pessoa que é adulta? É um outro tipo de linguagem. Vai conversar com um idoso? É outro tipo de linguagem. Vai conversar com uma pessoa que tem pouco estudo? É outro tipo de linguagem. Eu sou responsável pela mensagem que vou transmitir. E sendo responsável pela mensagem que eu vou transmitir, eu preciso transmitir de forma que o outro compreenda. De forma que o outro vai compreender a mensagem sendo transmitida. E quando nós falamos a mesma linguagem, quando nós compreendemos uns aos outros, olha o que diz Gênesis 11, lá no verso
de número 6, no finalzinho, na parte B do versículo, que diz assim, ó: agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Quando há concordância, quando há compreensão naquilo que está se falando e está sendo compreendido, nada pode impedir o que pode ser feito. Grandes coisas podem ser feitas. Você é responsável pela mensagem que você transmite. Eu sou responsável pela mensagem que eu transmito. E quando eu transmito de forma compreensiva, o Senhor realiza grandes coisas. E nós precisamos evitar brigas na nossa comunicação. Efésios 4. Efésios capítulo 4. Verso 29. Diz assim. Eu vou ler dos versos 29 até o verso 31, que é na sequência aqui que eu iria falar também. Efésios 4, 29 a 31 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Olha que coisa fantástica que Deus está falando para a gente. Primeiro, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe é algo podre. Podre. Pensa naquele dia que você fez peixe na sua casa e o lixeiro não passou, e aí o lixo ficou muito tempo na sua casa e começou a cheirar forte demais, justamente porque ficou podre. Essa é uma palavra torpe. É uma palavra podre. É uma palavra que denigre, que fere, que machuca. É uma palavra que joga a pessoa na lama. Essa é uma palavra podre, torpe, que não pode, não deve sair da vossa boca. Espera aí então. Se não deve sair, quando sai, isso quer dizer o quê? Que nós estamos pecando. Que nós estamos pecando. Se você tem dito qualquer que seja a palavra torpe, uma palavra podre, que possa machucar o outro, que possa denegrir a imagem do outro, peça perdão em nome de Jesus. Porque isso é pecado diante do Senhor. Isso é pecado diante do Senhor. Além disso, longe de vós toda amargura, cólera, ira, não pode ficar com raiva, gritaria, blasfêmia. Não pode gritar. Longe de vós toda briga. Toda briga. A seu tempo procure ter paz com todos. É a orientação que a Bíblia nos deixa. Devemos buscar ter paz uns com os outros. É natural que às vezes a gente se chateia? Claro que é, né? É natural que às vezes a gente fica assim meio injuriado com alguma coisa que acontece no casamento, com os filhos? É natural. Mas nós não devemos colocar o sol sobre a nossa ira. Ou seja, nós não devemos permitir que essa ira suba ao nosso coração e a gente acaba brigando por causa disso. É melhor perdoar. É melhor ter paz com todo mundo. Porque quando nós temos paz uns com os outros, nós efetivamente vamos estar refletindo a graça e a glória de Deus. Agora, ao invés de fofoca, de briga, de falar meio embolado sem as pessoas compreenderem, de malícia, de gritaria, ao invés disso tudo, o que Paulo nos ensina aqui em Efésios? Ele nos ensina, primeira coisa que ele nos ensina, e sim unicamente a que for boa para a edificação. Nossa comunicação precisa edificar uns aos outros. Nossa comunicação precisa sempre trazer algum tipo de crescimento.
Sempre, sempre, sempre. Está conversando à mesa, na hora do almoço, na hora do jantar, aproveite cada detalhe, cada oportunidade para ensinar, para edificar, para contribuir com o crescimento uns dos outros. E lá quando nós lemos no 1 Coríntios 14, lá no verso de número 3, ele diz claramente que o nosso propósito é justamente para que nós sejamos edificados, para que nós sejamos exortados, para que nós sejamos consolados. Olha o verso 3, o que diz? Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. 3 palavrinhas. A primeira palavrinha, edificação, é crescimento. Pensa num edifício, na construção de uma casa. Nós vamos edificando, nós vamos crescendo mutuamente. Eu ajudo vocês a crescerem, vocês me ajudam a crescer. A segunda palavrinha, exortação. Exortação é o quê? Puxão de orelha. Chamar atenção. Chamar atenção. Então, quando alguém erra, quando alguém fala uma palavra que não deve, quando alguém usa comunicação inadequada, aí o que a gente faz? Puxa a orelha. Serve para nos exortar mutuamente, em amor. Em amor. E a terceira palavra é para que haja consolo. E essa palavra aqui eu quero focar bem nela. Sabe por que eu quero focar bem nela? Porque ela está intimamente ligada lá no verso 1, no comecinho do verso 1 do capítulo 14 de 1 Coríntios, que diz assim, ó, seguir o amor. Comunicação sem amor não é uma comunicação eficiente. Comunicação sem amor não é uma comunicação eficaz. Não causa transformação. Uma comunicação sem amor não causa edificação. Uma comunicação sem amor não causa exortação. Uma comunicação sem amor não causa consolo. Nós estamos vivendo um momento em que está todo mundo, pelo menos deveria, né? Apesar de que tem muita gente não obedecendo, mas nós estamos vivendo um momento de isolamento social. Nós estamos vivendo um momento em que não há essa troca de comunicação presencial. Há muita comunicação pelo WhatsApp, há muita comunicação pelo Facebook, por telefone, por ligação, mas não há esse olho no olho. E aí quando não há esse olho no olho, às vezes nós menosprezamos a dor do outro. Menosprezamos a dor do outro. Alguém que está em processo de depressão, por exemplo, nós olhamos e falamos assim, isso é só uma tristeza. Para com isso, deixa de ser frouxo, deixa de ser fraco. E aí nós menosprezamos a dor do outro. Nós olhamos para uma situação em que há um idoso lá isolado, que não pode abraçar os filhos, que não pode abraçar os netos, e aí a gente acusa, coloca o dedo na ferida, ao invés de consolar, ao invés de confortar. Isso não é amar. Isso não é expressão de amor. Nós não podemos menosprezar a dor do outro. Nós não podemos menosprezar a dor alheia. Nós precisamos sempre compadecer uns dos outros, nos colocar no lugar do outro. Isso é agir com misericórdia. Nos colocar na dor do outro, sentir a dor do outro, chorai com os que choram, se alegrem com os que se alegram. Esse consolo é estritamente necessário neste momento. Pelo WhatsApp, é muito simples, muito fácil você perguntar para uma pessoa, e aí, tudo bem? Como é que vai? Aí manda lá um emoji com a carinha sorrindo e escreve, tá tudo bem. Mas do outro lado do telefone, tem uma vida chorando. Tem uma vida precisando de ouvir a sua voz, de ouvir uma palavra de consolo, para que ele possa ser edificado. A exortação precisa vir, sim. Puxão de orelha precisa vir, sim. Mas sempre se compadecendo pelo outro, sempre em amor, para que não traga essa sensação de menosprezo pela dor do outro. Amemo-nos uns aos outros. Comunicação eficiente só vai existir quando houver amor uns pelos outros.
E por fim, não menos importante, Efésios 5:19, diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Você acha que Jesus, se estivesse aqui no nosso meio, usaria as mesmas palavras que você usa? Será que Jesus, estando aqui no seu lugar, trataria da mesma forma que você trata os seus pais, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos? Será que trataria? Será que nós estamos falando uns com os outros, com salmos, com alegria, com louvor ao Senhor? Ou será que nós estamos matando emocionalmente uns aos outros por causa da nossa palavra? A palavra tem poder, meu irmão. A palavra tem poder. E quando nós não usamos amor nas nossas palavras, nós matamos as pessoas de forma emocional. Por isso que tanta gente hoje em dia precisa de psicólogo, psiquiatra. Não estou dizendo que são todos, mas muitos dos que procuram psicólogos, psiquiatras, é justamente porque ouviu uma palavra mal colocada, ouviu um momento de extrema necessidade, uma palavra que foi maldita e não bendita. Que da nossa boca só saia palavras que louvam ao Senhor. Agora, para que isso aconteça, duas coisas que eu quero que fique bem claro para nós nessa noite. Para que a minha comunicação seja eficaz, é necessário amor. Para que a minha boca possa falar louvores, entoar louvores quando for conversar com o outro, falar em forma de salmos, falar de forma que edifica, que exorta, que consola. A segunda coisa é o que nós lemos lá em Filipenses 4:8. Lá que nós lemos em Filipenses 4:8, que diz o que mesmo? Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma verdade, se há algum louvor, se há virtude, nisso pensais. Quando nós ocupamos o nosso pensamento com as coisas do céu, quando nós ocupamos o nosso pensamento, alimentamos o nosso pensamento com as coisas do Senhor, nós vamos falar em forma de salmos uns com os outros. Nós vamos entoar louvores ao Senhor. Nós não vamos mentir, nós não vamos fofocar, nós não vamos brigar, porque nós vamos estar com o pensamento no Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, curve a sua cabeça e mais uma vez se apresente diante do Senhor neste momento. Pai querido, Deus de amor, nós te louvamos e te glorificamos pela tua graça e misericórdia que tem nos alcançado. E neste momento, Deus, nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor venha ocupar de forma completa o nosso coração e a nossa mente. Que em nome de Jesus nós venhamos a pensar somente nas coisas que provêm do Senhor. Clamo a Ti, ó Deus, por aqueles relacionamentos que estão se deteriorando, ó Deus, por falta de uma comunicação eficaz, por falta de amor uns com os outros. Eu clamo a Ti que o Senhor venha restaurar neste momento em nome de Jesus. Casamentos, ó Deus, que estão sendo destruídos por falta de comunicação, que o Senhor restaure em nome de Jesus através do amor uns pelos outros. Filhos e pais que não conversam mais, apenas, ó Pai, se agridem, que o Senhor venha restaurar os relacionamentos em nome de Jesus. Que da nossa boca, ó Pai, venha sair somente palavras de louvor, palavras que louvam ao Senhor, palavras que engrandecem a Tua santidade, palavras, ó Deus, que edificam, que consolam, que confortam, que transmitem graça e amor uns pelos outros. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê uma noite de sono, Deus, uma noite agradável ao Senhor. Que a nossa sexta-feira, o nosso fim de semana seja abençoado por Ti. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu ver aqui com quem que eu não falei, que entrou depois. A Vanessa, a Lenita, o Iago, Isaac, Tia Isaac, que bom que o senhor está assistindo, Tia Isaac, que Deus possa abençoar vocês, né? A Michele, prima, também está assistindo, Deus abençoe a Michele. A Lourdes está assistindo também. Neuzinha, que bom, Neuzinha, que está assistindo. Estamos orando aí pela sua família, pela recuperação aí de todos vocês. Irmã Salete, que bom, Salete, ter você aqui conosco. Deus abençoe.
A Ângela, Márcia, Deus abençoe a irmã Ângela, né? Que o Senhor possa te engrandecer em nome de Jesus. Dia de Nalva também está assistindo, Deus abençoe. Irmã Delci e a tia Zuleide. Boa noite para todos vocês, Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Eu sou o pastor Rodson, sou um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas, em Ceilândia, Brasília. Você é nosso convidado a estar conosco quando esse momento de pandemia acabar, né? No sábado, no YouTube, nós temos o culto jovem, né? IBBN online. No domingo às 9 temos EBD também online, e aqui nesse canal. E às 19 horas nós teremos nosso culto de adoração ao Senhor no YouTube também. Você é nosso convidado a estar assistindo. Mais uma vez, muito obrigado por me acompanhar até agora. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus e que o Senhor possa te abençoar nessa noite. Deus abençoe em nome de Jesus.